Olá pessoal, é incrível como a nossa vida, como ela é frágil. Hoje estamos bem e amanhã podemos sofrer algum tipo de acidente, às vezes até mesmo em casa, e morrermos. Hoje eu posso dizer o seguinte, que a vida na Terra está nas mãos de algumas pessoas e de um bocado de sistemas de defesa. E esses sistemas, eles já se mostraram falhos pelo menos uma vez. Apenas um erro, apenas um único erro pode levar ao início de uma guerra nuclear e, consequentemente, ao fim do mundo. Pois bem, foi um erro desses que ocorreu no dia 26 de setembro de 1983. O mundo não podia imaginar, mas a vida na Terra, ela esteve por um fio. Agora, em tais situações, parece que Deus coloca a pessoa certa no lugar certo. Posso assegurar que hoje devemos as nossas vidas a uma figura quase desconhecida e pouquíssimo reconhecida. Trata-se do Tenente-Coronel Stanislav Petrov. Nesse vídeo, vamos entender o que aconteceu nos 15 minutos que separaram a vida da morte na Terra, que separaram a existência da nossa sociedade do apocalipse. Então vamos lá. No início dos anos 80, o mundo estava em plena Guerra Fria. De um lado, os Estados Unidos com a OTAN. Do outro, a União Soviética com o Pacto de Varsóvia. Essas alianças garantiam que qualquer conflito entre países membros levaria a uma guerra mundial com o uso de armas atômicas. Ou seja, não haveria espaço para guerras localizadas. Os conflitos seriam de natureza global e nucleares, com capacidade de levar o mundo ao seu fim. Em 1983, o presidente dos Estados Unidos era Ronald Reagan. Esse líder não tinha na diplomacia o seu forte e gostava de manter viva a imagem de cowboy vinda dos filmes de Hollywood em que contracenou. Do outro lado, tínhamos Yuri Andropov, que tinha relações ruins com o presidente americano. Relações essas que atingiram o fundo do poço com a derrubada por caças soviéticos de um avião sul-coreano que invadiu o espaço aéreo russo em 1 de setembro de 1983, poucas semanas antes do incidente que iremos apresentar nesse vídeo. Ou seja, as relações entre as duas superpotências não estavam nos seus melhores momentos. Stanislav Petrov nasceu em Vladivostok em 7 de setembro de 1939. Formou-se em engenharia na Faculdade da Força Aérea Russa, tendo depois ingressado nessa mesma força. Quando ocupava a patente de tenente-coronel, foi designado para supervisionar o sistema de alerta antecipado de ataques de mísseis russos no Centro de Detecção de Ataques Nucleares da União Soviética, cujo objetivo era ter ciência o mais cedo possível de qualquer ataque por parte da OTAN, a fim de permitir o imediato contra-ataque. A obrigação de Petrov era observar qualquer alerta preventivo de ataque nuclear e, de imediato, avisar os seus superiores para que esses determinassem o lançamento de mísseis nucleares dirigidos ao agressor. Como qualquer militar, ele deveria cumprir exatamente o que estava determinado no protocolo. Em havendo alerta de ataque, era sua obrigação, mesmo achando improvável, informar os seus superiores. A sua responsabilidade era enorme. Na madrugada do dia 26 de setembro de 1983, Stanislav Petrov estava de plantão. Nesse mesmo momento, o presidente Ronald Reagan discursava de maneira extremamente agressiva contra a União Soviética. Pouco depois da 0 hora, os alarmes soaram, indicando o lançamento de um míssil direcionado à União Soviética a uma velocidade de 24.000 km por hora. O tenente-coronel deduziu que era um erro de computador, porque não faria sentido que os Estados Unidos atacassem a União Soviética com apenas um míssil. O oficial resolveu nada relatar aos seus superiores. Acontece que nos 5 minutos seguintes, outros mísseis foram detectados, todos dirigidos à União Soviética. E agora eles eram
5. O único desses mísseis teria mais potência de fogo do que todas as bombas da Segunda Guerra Mundial unidas. Mesmo assim, Petrov entendeu que deveria ser um erro. Um ataque com apenas 5 mísseis ainda não fazia sentido. Temia que, se reportasse a situação aos seus superiores, uma guerra nuclear começasse por engano. A situação era crítica porque o oficial não tinha como checar a veracidade da informação. Os radares terrestres só conseguiriam alertar sobre o ataque quando já fosse tarde demais e o contra-ataque estivesse totalmente prejudicado. Assumindo todos os riscos do mundo, Petrov resolveu nada fazer. Se ele decidisse reportar aos seus chefes o ocorrido, eles determinariam o lançamento de centenas de mísseis em direção aos Estados Unidos, que, por seu turno, iriam revidar com outras centenas. Seria o fim do mundo. Após intermináveis minutos, os computadores passaram a informar corretamente a inexistência de qualquer míssil se dirigindo ao território soviético. O evento foi escondido pela União Soviética. Nunca que o regime de Andropov iria deixar chegar a público que o seu sistema de defesa era vulnerável e passível de erro. Petrov, internamente, foi visto como um homem que evitou a Terceira Guerra Mundial. Mas ele não foi agraciado com nenhuma homenagem. Ao contrário, por ter descumprido o protocolo, ele caiu no ostracismo. Foi alvo de uma dura investigação, tendo sido punido com uma espécie de advertência. Acabou tendo que se aposentar, pois foi considerado um militar não confiável. Era o fim de uma carreira promissora. A ironia do destino é que Petrov ele não estava escalado para trabalhar naquele dia fatídico. Não se sabe bem ao certo por que ele estava no posto. Eu só penso o que teria acontecido se no seu lugar estivesse um outro oficial. A vida da gente, às vezes eu penso, que ela é como uma vela que basta um sopro para ela acabar. Por mais de 20 anos, essa história ficou escondida e o Petrov ficou desconhecido. Ele ficou desconhecido do público. A única homenagem que ele recebeu foi concedida pela Association of World Citizens em 2004, que ele concedeu um prêmio e mais a importância de $1.000. $1.000 é muito pouco para alguém que salvou o mundo. O oficial morreu pobre e viúvo no dia 19 de maio de 2017, em face de uma pneumonia. Nas poucas vezes que falou sobre o episódio, ele disse que não se considerava um herói. É interessante, às vezes eu penso, como é interessante a humanidade. Nós endeusamos muitas vezes pessoas que não têm nenhuma importância para o progresso da humanidade, como são alguns artistas. E ao mesmo tempo, nós não damos o devido reconhecimento a cientistas, a pesquisadores e mesmo a profissionais que de alguma forma contribuíram para a evolução da humanidade. É isso aí, pessoal. Valeu!